Muito boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, essa aula será assíncrona, devido ao fato de que eu tive um imprevisto e não poderei comparecer no horário de nossa aula tradicional. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para que nós possamos dar sequência às explicações que eu estou falando sobre espectrometria de massas. E nós certamente iremos discutir vários dos aspectos que eu mencionar na aula de hoje, na próxima aula, quarta-feira, a qual voltará a ser uma aula síncrona. Então, na última aula, nós estávamos vendo a construção de um cromatograma com dados obtidos a partir de espectrometria de massas. Especificamente, eu estava falando sobre o acoplamento da cromatografia gasosa com a espectrometria de massas. Mas, quando a gente fala da construção do cromatograma, tudo que eu explicar sobre cromatografia gasosa é válido também para as outras cromatografias e também para outras técnicas de separação, como eletroforese. Então, nós estávamos vendo que um cromatograma ele é obtido ponto a ponto após leituras consecutivas e extremamente rápidas do número de íons e da natureza dos íons, ou seja, de sua razão massa sobre carga, que é formada naquele instante de tempo. A soma desses íons corresponde à resposta que vai ser utilizada para gerar o cromatograma. Então, por exemplo, nós estávamos falando na aula passada sobre a eluição de um analito, e esse analito, ao eluir, ele começa a ser ionizado, gerando o íon π e também todos os seus fragmentos advindos da fragmentação do íon π. No ponto de máximo, que é onde normalmente se coleta o espectro de massas, eu tenho o espectro de massas que me dá uma informação absolutamente importante relacionada aos aspectos qualitativos. A análise do espectro de massas me permite, a princípio, identificar o analito que está eluindo num determinado tempo de retenção. Isso é uma grande vantagem da espectrometria de massas. Só relembrando, a cromatografia consegue fornecer apenas informações sobre o tempo de retenção numa tentativa de identificar um analito que está eluindo. Então, o acoplamento das duas técnicas tem essa grande vantagem. As duas técnicas geram um cromatograma que pode ser tratado do ponto de vista cromatográfico para se obter dados quantitativos e do ponto de vista da espectrometria de massas para se obter dados qualitativos. E também estávamos discutindo na última aula o cuidado que nós devemos ter quando nós comparamos analitos diferentes. A área de um determinado pico cromatográfico depende de dois fatores: da concentração do analito na amostra e do fator de resposta, ou seja, a capacidade que um determinado analito tem de gerar íons, de ser ionizado. Então, analitos diferentes certamente terão fatores de resposta diferentes, o que impede uma comparação direta com relação às áreas dos picos cromatográficos como estando relacionadas diretamente com a concentração desses analitos na amostra. Então, aqui eu tenho um esquema mostrando como é que se dá esse processo de ionização. Essas bolinhas vermelhas representam um determinado analito que, ao eluir da coluna cromatográfica após ser injetado e passar pela região do forno de cromatografia gasosa, esse analito chega na fonte, é ionizado, inicialmente
ionizado, gerando o que nós chamamos de íon pi, ou seja, aquele íon derivado diretamente da molécula neutra e todos os seus fragmentos. O conjunto de todos os íons é direcionado ao analisador, que pode ser de uma série de tipos. A gente vai discutir muito sobre a natureza dos analisadores nas aulas futuras, e o detector, que converte esse sinal numa resposta, e com isso eu construo um espectro de massas. Então, quando eu tenho acoplado um cromatograma, quando eu tenho acoplado um cromatógrafo com um espectrômetro de massas, espectros de massas são obtidos continuamente, conforme expliquei no slide anterior. Isso dá origem ao pico cromatográfico, e a informação oriunda de cada pico cromatográfico fornece um espectro de massas que me permite a identificação. Então, especificamente no GC, antes disso, essa ideia geral de como repetindo mais uma vez, de como que um cromatograma é gerado a partir, né, do acoplamento com uma técnica de separação, embora eu esteja falando especificamente sobre GC, essa ideia geral é válida para todo e qualquer técnica hifenada, onde o detector é o espectrômetro de massas. No caso de GCMS, e também é válido para quando o acoplamento se dá com qualquer outra técnica de separação, o espectrômetro de massas é geralmente utilizado de dois modos: varredura completa, full scan, mais conhecido por full scan. O que é o full scan? É quando eu detecto íons numa determinada faixa. Por exemplo, meu objetivo é detectar todos os íons que foram formados numa faixa que vai de razão massa-carga, por exemplo, de 100 até 500. Isso é o full scan. Eu não discrimino íons. Full scan, então, deve ser utilizado quando o meu objetivo é identificar determinados analitos que eluem da coluna cromatográfica. O outro modo de aquisição é o monitoramento seletivo de íons. A sigla é em inglês SIM, Single Ion Monitoring. Nesse caso, ao invés de selecionar íons dentro de uma faixa ampla, eu seleciono poucos íons. Então, o Single Ion Monitoring, ele permite uma quantificação melhor, porque eu consigo limites de detecção muito inferiores em comparação quando eu trabalho com full scan. Então, o problema do single ion é que eu perco, talvez, a principal informação relacionada ao espectro de massas, que é a identificação do analito. Então, single ion monitoring deve ser utilizado quando eu desejo quantificar analitos-alvo numa matriz complexa. Eu estou buscando alguns analitos para quantificar e eu sei quais são esses analitos. Então, há uma diferença aqui entre esses dois modos e a gente vai discutir isso com mais detalhes daqui a pouco. Independente se o equipamento é de baixa ou alta resolução, o espectrômetro de massas pode trabalhar nesses dois modos. Ou varredura completa, se for em alta resolução, ele vai dar a massa exata de todos os íons dentro daquela faixa. Ou no monitoramento seletivo de íons. O espectrômetro de massas de alta resolução vai te dar uma massa com 3, 4 casas depois da vírgula. Então, prestem atenção. Quando eu trabalho com o espectrômetro de massas em alta resolução, no modo SIM, eu consigo análises excepcionalmente seletivas. Meu analito-alvo ioniza e gera um íon com uma massa exata, que a possibilidade de interferentes coeluírem com o meu analito-alvo é muito, muito, muito minimizada, o que me permite, então, obter análises extremamente seletivas. Reparem, então, o poder da alta resolução.
por isso, devido a esse fato, é que a alta resolução no mundo de hoje ela tem aumentado exponencialmente a sua participação. Dependendo da configuração do espectrômetro de massas, né? Existem espectrômetros de massas que que conseguem atingir massas maiores, num limite superior, por exemplo, até 1000 Daltons, até 2000 Daltons, ok? E o limite superior de leitura de massa do espectrômetro de massas é que vai permitir que o analista defina a faixa mais conveniente, né? Outro parâmetro importante trata da velocidade de varredura. É a velocidade com que o espectrômetro de massas consegue fazer a leitura dos íons que são gerados na fonte. Espectrômetros de massas, eles são extremamente rápidos. E isso é muito importante, porque se o espectrômetro de massas não for rápido o suficiente, o cromatograma gerado vai ser um cromatograma de baixíssima qualidade. Então, a velocidade de varredura está relacionada ao scan por segundo. O que é o scan? O número de espectros de massa que ele consegue gerar por segundo. Tipicamente, um espectrômetro de massas consegue fazer um scan por segundo. Ou seja, ele consegue fazer uma leitura numa determinada faixa de massas em 1 segundo. Ou seja, ele consegue gerar um espectro de massas nesse curtíssimo prazo de 1 segundo. Isso eu já falei anteriormente. O espectrômetro de massas pode ser de baixa ou alta resolução. E isso tem tudo a ver com o analisador do espectrômetro de massas. Repetindo, existem espectrômetros de massas de baixa resolução, por exemplo, o quadrupolo. Existem espectrômetros de massas de alta resolução. Por quê? Porque ele contém um analisador do tipo Orbitrap. Então, espectrômetros de massas de baixa resolução, eles apenas trabalham com massas nominais. Eles conseguem apenas diferenciar íons com uma diferença de massa de uma unidade. Por exemplo, espectrômetro de massa de baixa resolução consegue diferenciar o íon 200 do 201. Atualmente, existem espectrômetros de massas que conseguem trabalhar simultaneamente no modo full scan e SIM. Isso apresenta um ganho muito grande nos resultados analíticos gerados. Permite que eu ganhe tempo sem perder a qualidade dos resultados gerados. Essa questão do full scan e SIM vai ser discutida nos próximos slides. Depois eu vou voltar nessa questão de como é que esses espectrômetros de massas mais modernos conseguem trabalhar simultaneamente no modo SIM e no modo Full Scan. O modo Full Scan, muito do que está escrito aqui, esse slide eu já falei, né, anteriormente, é uma aquisição de dados em uma faixa de MZ pré-definida no método de análise. E isso depende da massa dos analíticos alvo do estudo, né? Por exemplo, eu estou trabalhando na detecção de analíticos que eu sei que eles têm massa nominal por volta ali de 300 Daltons. Então, eu vou ajustar meu espectrômetro de massas para trabalhar numa faixa de massas que vai de 35 a 500 Daltons. Vai ser suficiente para que eu consiga detectar os analíticos de interesse naquela amostra que eu estou analisando. O modo Full Scan, a grande vantagem dele é que ele permite, ele fornece informações que nos permitem caracterizar um determinado analítico que está eluindo da coluna cromatográfica. Dependendo do método de ionização que a gente utiliza, e não se esqueçam, em GCMS eu tenho dois métodos, Electron Ionization
e Chemical Ionization, sendo que deles o Electron Ionization é de longe o mais utilizado. Então, o padrão de fragmentação é muito característico quando eu trabalho com Electron Ionization. Isso me permite obter informações estruturais sobre o analito que está eluindo. Consequentemente, se eu tenho o espectro de massas de um analito desconhecido que está eluindo, eu consigo analisar o espectro de massas e compará-lo com uma biblioteca que normalmente está disponível nos equipamentos mais modernos. Essa comparação do espectro de massas da biblioteca com o espectro de massas experimental me permite, então, a identificação de compostos desconhecidos. Isso é uma grande vantagem, né, do acoplamento do técnica cromatográfica com a espectrometria de massas. E isso, então, minimiza falsos positivos, porque, além do pico cromatográfico, eu tenho o espectro de massas. Se eu estou analisando, se eu estou tentando quantificar um analito-alvo, eu vou na região que eu sei que aquele analito elui, vou no pico cromatográfico e vejo o espectro de massas correspondente àquele analito. O espectro de massas tem que coincidir com o espectro de massas daquele analito, ok? Então, isso minimiza demais a ocorrência de falsos positivos. É porque em cromatografia é muito comum esse problema da coeluição, especialmente quando eu trabalho com amostras muito, muito complexas. Então, a espectrometria de massas também ajuda a minimizar a ocorrência de falsos positivos. O modo Full Scan, as ferramentas de software permitem a obtenção de cromatogramas de íons reconstruídos, RIC, ou em inglês XIC, Extracted Ion Chromatogram, pela extração de alguns íons característicos do analito. Simulação do experimento 5. Vou explicar isso no próximo slide. Verificação de coeluições. Pureza do pico. Permite também análises quantitativas. Porém, a sensibilidade do equipamento diminui à medida que a faixa de MZ for mais extensa. Quanto maior for a faixa de MZ que eu estou analisando, o espectrômetro de massas tem que analisar um maior número de íons naquela mesma unidade de tempo, por exemplo, 1 segundo. Então, ele gasta menos tempo por cada íon dentro da faixa. Isso faz com que a sensibilidade diminua e faz com que um método single ion para quantificação torne-se mais interessante do que o modo full scan. Aquisição de dados mais lenta, assim temos menos pontos para picos cromatográficos. Então não se esqueçam, gente, que um cromatograma é gerado ponto após ponto. Se o espaçamento entre um ponto e outro for muito grande, o aspecto do cromatograma vai ser totalmente prejudicado. Para gerar um pico cromatográfico, eu preciso ter um número de pontos razoável para que eu consiga, unindo esses pontos, obter o desenho do pico cromatográfico convencional que nós estamos acostumados. Se a aquisição for muito lenta devido à grande faixa de MZ que eu estou utilizando, ou devido ao fato de que o espectrômetro de massas não tem uma velocidade adequada, eu vou estar prejudicando o desenho, a construção desse meu cromatograma e pode ser que eu esteja perdendo informações muito importantes. Então, eu vou mostrar aqui claramente alguns exemplos de como... Então, vocês observem aqui, esse é um típico cromatograma obtido no modo Full Scan de uma amostra real. A amostra real complexa contém centenas, até
milhares de compostos que coeluem. Vocês podem reparar que é muito difícil tirar qualquer conclusão baseado num cromatograma como esse. Seguramente eu tenho esses picos cromatográficos a presença de coeluições. E mesmo nesse caso, como há coeluições, em cada ponto que eu clicar para obter o espectro de massas, eu vou ter uma mistura de espectros de massas dos compostos que estão coeluindo. Então, reparem aqui que, nesse ponto, por exemplo, esse é o espectro de massas. Como se trata de uma mistura de compostos coeluindo, é difícil obter qualquer tipo de informação, uma informação segura que me permite dizer se determinado analítico está presente ou não naquela amostra. O mesmo caso é válido para o espectro de massas obtido nesse ponto aqui, no ponto máximo desse pico cromatográfico, está aqui embaixo, e nesse aqui. Então, esse é um típico cromatograma de uma amostra real, e o modo full scan normalmente não permite tirar qualquer tipo de conclusão a respeito se um determinado analito-alvo está presente ou não, ou muito menos a possibilidade de quantificá-lo. Bom, então o modo full scan, ele tem esses problemas, né? Porque eu trabalho numa varredura de uma ampla faixa de massas, o que faz com que todos os íons dentro daquela faixa de massa, eles serão detectados, se formados, e isso faz com que a identificação do composto de interesse seja muito dificultada pela coeluição de compostos de mesma massa. Isso é muito comum em amostras reais. O pós-processamento do cromatograma com extração de massa de interesse permite que eu tenha uma simplificação no cromatograma, conforme a gente vai mostrar para vocês. No entanto, esse processo de extração de íon, ele possui sensibilidade inferior que o monitoramento seletivo de íons, o Single Ion Monitoring. Então, normalmente o que se faz numa amostra desconhecida é correr no modo full scan, extrair os íons que caracterizam o meu ou os meus analitos alvos e verificar se esses analitos estão ou não presentes no cromatograma de íon extraído. Para quantificar, aí eu faço a corrida no modo SIM, Single Ion Monitoring. Então, esse exemplo mostra claramente isso. Isso é uma amostra real de onde eu estou tentando, onde se verifica a possibilidade de se detectar benzeno numa determinada amostra, que nesse caso trata-se de uma amostra de ar expirado. Benzeno é um composto volátil com reconhecido potencial para causar leucemia, e é muito importante que os níveis de benzeno em ambientes onde se trabalha com substâncias voláteis de origem fóssil, por exemplo, em postos de gasolina, em ambientes de refinaria, ou mesmo em laboratórios de pesquisa onde se trabalha com solventes, é muito importante detectar o nível de benzeno para verificar se os trabalhadores estão ou não expostos a essa substância perigosa. Então, foi isso que foi feito nesse exemplo. Recolheu-se uma amostra de ar expirado por um trabalhador. Não vou entrar aqui em maiores detalhes sobre como foi feita a aquisição, né, dessa amostra. E esse ar coletado, ele foi injetado no cromatógrafo a gás, trabalhando no modo full scan, numa faixa de massas. Como eu estava buscando benzeno, eu sei que o benzeno tem uma massa nominal de 78 Daltons. Então, ele vai gerar um íon. A primeira
o primeiro íon a ser gerado pela ionização da molécula de benzeno é o íon cuja razão massa sobrecarga é 78. Então, vejam aqui o espectro, o cromatograma obtido, onde cada um desses picos que eluíram corresponde a um analito diferente que está presente nessa amostra de ar respirado. É um cromatograma muito complexo. A única coisa que eu conheço é o tempo de eluição do benzeno, 19,27. De fato, a gente vê um pico cromatográfico exatamente nesse tempo de retenção, mas há clara possibilidade de coeluição devido à presença de outros analitos que estão eluindo em tempos de retenção muito próximos. Então, uma afirmação categórica sobre a presença ou não de benzeno fica prejudicada, e uma quantificação, que é a próxima etapa, e talvez a etapa mais importante, realmente chega a ser muito duvidosa com base em dados como esse aqui de cima. Então, o que se faz? Como eu sei que o benzeno gera um íon de Mz78, eu vou extrair esse íon desse cromatograma e pedir para o software me mostrar qual é a contribuição do íon Mz78 para gerar esse cromatograma. Isso se chama cromatograma de íon extraído. Dentro da faixa de massas que eu estipulei, eu posso extrair qualquer íon que eu desejar. Todos os íons vão contribuir com esse cromatograma total. Afinal, esse aqui de cima é o full scan. Então, eu posso extrair o íon e verificar qual é a contribuição deste íon na geração do cromatograma. E é isso que foi feito aqui quando eu extraio o íon Mz78 característico do benzeno. Notem que em 9,13 eu tenho um pequeno pico cromatográfico, assim como em 30,38 e em 36,06. Esses sinais são muito diferentes. Os tempos de retenção são muito diferentes em relação àqueles esperados para o benzeno. Então, o que isso significa? Que essas substâncias que estão coeluindo nesses tempos de retenção, 9,13, 30,38 e 36,06, são substâncias que têm o íon Mz78 nos seus respectivos espectros de massas e, portanto, quando eu extraio o íon 78, eles vão gerar um pico cromatográfico. Agora, o mais importante é na região do tempo de retenção do benzeno. Olha o que aconteceu. Eu gerei um cromatograma extremamente mais limpo. Agora sim, eu posso tranquilamente pensar em fazer uma quantificação, porque eu tenho um pico cromatográfico simétrico, bem definido, e como eu fiz a extração, eu estou num modo bastante seletivo, de tal maneira que, mesmo que haja uma coeluição de outra substância com um benzeno nesse tempo de retenção, se essa substância que coelui com o benzeno não tiver o íon 78 no seu espectro de massas, ela não será um interferente. E outra coisa extremamente importante, exatamente essa metodologia que se utiliza atualmente, trabalhando com espectrômetros de massas de alta resolução. Eu faço a corrida em full scan e extraio o íon de massa exata que eu sei que está presente no espectro de massas do analito alvo de interesse. Eu gero um cromatograma muito bem definido, cuja probabilidade de interferência é, de fato, muito pequena. Então, essa, que mostra claramente a grande vantagem de se trabalhar com alta resolução. Então, independente se é baixa ou alta resolução, a metodologia de trabalho é sempre a mesma. Eu gero um cromatograma
trabalhando com espectrômetro de massas no modo full scan, e depois eu extraio o íon de interesse de tal maneira que eu consigo gerar um cromatograma muito mais bem definido. Modo Full Scan e Single Ion Monitoring. Então, notem que o cromatograma do íon extraído é uma simulação do experimento Single Ion Monitoring. Para detectar benzeno nessa amostra, trabalhando com espectrômetro de massas do modo SIM, o que eu teria que fazer? Eu teria que falar para o espectrômetro de massas, trabalhar selecionando exclusivamente o íon 78, que é característico do benzeno. Com isso, eu geraria um cromatograma muito parecido a esse aqui de baixo, com uma sensibilidade muito maior em relação a esse aqui de baixo, que esse aqui de baixo foi obtido no modo Full Scan e o íon foi extraído posteriormente. No modo Single Ion, o cromatograma é obtido analisando exclusivamente um ou poucos íons específicos. Então, vamos comparar o modo Full Scan e Single Ion Monitoring. As informações obtidas no modo de análise Full Scan permitem desenvolver o experimento SIM, o qual, em geral, é aplicado para a quantificação. Exatamente o que eu falei. O Full Scan é o primeiro experimento que eu faço. Depois de eu ter trabalhado com o Full Scan, eu extraio os íons de meu interesse e vejo se o meu analítico está presente naquela amostra. Para a quantificação, eu faço uma nova corrida, agora com o espectrômetro de massas ajustado para detectar apenas os íons característicos dos analíticos alvos. Outra característica, aquisição de dados de grupos de íons específicos característicos das moléculas estudadas, íon molecular, íon pico-base e outros íons intensos. Quais são os íons que eu seleciono para fazer uma análise Single Ion Monitoring? Eu olho o espectro de massas do meu analito-alvo e vejo que os íons mais intensos, que pode ser o íon molecular, aquele gerado diretamente a partir da molécula neutra pela remoção de um elétron, e os fragmentos mais intensos. Alguns desses fragmentos podem ser, inclusive, o pico-base, né? Então, são esses os íons que eu seleciono para trabalhar no modo Single Ion Monitoring. O mesmo raciocínio, é importante repetir, é importante frisar, é válido quando eu estou trabalhando numa análise em alta resolução. A intensidade relativa desses íons deve manter o padrão observado no modo de varredura completa. Isso eu vou explicar no próximo slide, porque comparando-se as intensidades dos picos cromatográficos obtidos no modo Single Ion, ela deve refletir a intensidade relativa dos mesmos íons no espectro de massa. Isso vai ficar bem mais claro no próximo exemplo que eu vou mostrar. Monitorando-se poucos íons, se ganha sensibilidade, isto é, mais pontos para o pico cromatográfico. Por que acontece isso? Repetindo, quando eu trabalho com poucos íons, modo Single Ion Monitoring, o espectrômetro de massas dedica um tempo maior para cada um desses íons, em comparação quando eu estou trabalhando no modo Full Scan. Então, isso faz com que a sensibilidade da análise aumente. Então, isso explica por que as análises de quantificação normalmente são feitas no modo Single Ion. No modo Single Ion Monitoring, os limites de detecção são obtidos, né? Isso é uma grande vantagem, o que permite que o modo Single Ion Monitoring torne-se um método de análise quantitativo viável a níveis de traço. Então, de fato, esse modo Single Ion Monitoring ele é muito utilizado quando eu desejo analisar analitos que estão presentes em quantidades traço em matrizes complexas. Nesse tipo de análise, se observa pouco ou nenhuma interferência da matriz, ou seja, aumento da seletividade. Isso tem a ver com o fato de que, felizmente,
os espectros de massas de uma determinada substância, de um determinado analítico, eles são muito característicos para aquela substância. Então, a probabilidade de haver um interferente que coelue com o analito-alvo e que tenha os mesmos íons é uma probabilidade muito, muito baixa, né? Pode acontecer, obviamente. E essa probabilidade, a possibilidade de interferência da matriz, que é um problema seríssimo em análises reais, ela torna-se quase que nula quando eu trabalho com espectrômetro de massa de alta resolução, porque a seletividade aumenta absurdamente. Quando maior sensibilidade é requerida, parte para experimentos MS-MS. Isso é uma outra história que vai ser objeto de minhas aulas, talvez daqui 4, 5 aulas, tá ok? Então, mas eu também consigo seletividade e, consequentemente, sensibilidade quando eu trabalho com alta resolução. Então, a alta resolução, ela tem até mesmo substituído análises de espectrometria de massas sequencial, que nós chamamos de MS-MS. Novamente, só para fixar bem em vocês, mais algumas características do modo single ion. O espectrômetro de massas trabalha com seleção de uma pequena faixa de massas ou valor unitário de massa. Eu trabalho, então, com um único íon ou com um pequeno número de íons ou uma faixa bem estreita. Quanto menor a faixa de massas, maior a especificidade da análise, maior a seletividade. Muito mais específico que o modo full scan. Aqui eu tenho um exemplo prático de uma análise feita tanto no modo full scan quanto no modo single ion monitoring. O objetivo, esse exemplo foi coletado de um artigo publicado numa revista internacional, e o objetivo é detectar o pesticida propizamida em amostras reais, que nesse caso seria amostras de uva. A única informação que eu tenho a princípio é a estrutura química da propizamida e, mais importante, o seu espectro de massas. Olha aqui o espectro de massas da propizamida. Esse espectro de massas ele foi obtido utilizando-se um modo electron ionization. É aquele modo de ionização onde eu retiro um elétron da molécula neutra para gerar uma espécie carregada, que nós chamamos de íon molecular. Embora não esteja muito claro aqui, na região do 255 é o isotopólogo contendo os 2 cloros 35, carbono 12, hidrogênio 1 e nitrogênio 14. Além do isotopólogo 255, eu tenho um isotopólogo muito intenso, embora não esteja mostrado aqui, que é o 257, devido à presença dos 2 átomos de cloro. A presença do cloro, de 2 cloros, dá assinatura característica para essa molécula. O pico base é o 173, ok? Embora o objetivo não seja estudar a fragmentação dessa molécula, reparem que se eu olhar aqui o fragmento 173, eu vejo a presença de um sinal 175 bastante intenso, ok? O que indica que esse sinal ainda tem os 2 cloros presentes. A assinatura de uma espécie que contém 2 átomos de cloro. Tenho outros fragmentos de massa menor, 145, 109, 84. Então, quais íons selecionar para fazer um cromatograma no modo single ion? Então, não se esqueça, o objetivo é detectar a propizamida nessas amostras de uva. Ok? Primeiro,
Eu faço um tratamento da amostra, e o tratamento da amostra, eu já falei isso em aulas passadas, continua a ser insubstituível. A espectrometria de massas não elimina a necessidade de se fazer um tratamento de amostras. A matriz uva é extremamente complicada. Então, eu faço um tratamento de amostra, eu extraio com o objetivo de se extrair a possível presença da propisamida nessas amostras, e o resultado do cromatograma no modo full scan é esse primeiro cromatograma aqui. Eu sei, pela injeção do padrão da propisamida, que ela elui num tempo de retenção de 6,4 minutos. Olhando aqui o cromatograma do modo full scan, eu reparo, eu observo a presença de vários picos cromatográficos. Na região de 6,40, que é a que me interessa, eu tenho um pico cromatográfico bastante largo, que provavelmente indica uma coeluição. Então, isso mostra claramente que a análise full scan, ela não é seletiva. Ela detecta todos os íons numa faixa de massas pré-estabelecida. Então, se eluiu o analito aqui nessa região, ele vai gerar uma resposta, porque ele será ionizado, embora ele tenha íons diferentes em relação ao analito alvo. Agora, eu faço corridas no modo single ion, objetivando verificar se realmente essa amostra contém o pesticida e, posteriormente, uma quantificação. Eu selecionei 5 íons. O 255, que é o íon molecular, gerado diretamente a partir do pesticida. O 173, que é o mais intenso, é o pico base. O 175, que é o isotopólogo de 173, e é bastante intenso. O 147 e o 145, também são os dois isotopólogos desse fragmento aqui. Reparem que, quando eu fizer o cromatograma de íon extraído, quando eu fizer o cromatograma no modo single ion, que são esses próximos 5 que são mostrados aqui, aquela questão da proporcionalidade agora fica mais fácil para que eu possa explicar. Reparem que o 173, ele está aqui com uma intensidade de 100%, e a intensidade relativa do 175 deve ser por volta de 66% em relação ao 173. Se, de fato, o que eu observar no cromatograma, a relação, prestem atenção nisso, a relação entre as áreas do pico que elui a 6,40, da propisamida, para o íon 173 e o íon 175, a relação entre essa área e essa aqui, ela deve obedecer à relação das intensidades relativas desses dois íons, 173 e 175. Se, de fato, o que está eluindo aqui for a propisamida. E essa proporcionalidade deve ser obedecida para todas as áreas dos picos cromatográficos, para todos os íons que eu selecionei. Então, as áreas dos picos cromatográficos devem obedecer essa intensidade relativa que vocês estão vendo aqui no espectro de massas. O que, se isso for obedecido, então, é um fator a mais para confirmar que o que eu estou vendo aqui, de fato, é a propisamida. Reparem, então, que a espectrometria de massas fornece ferramentas que te permite, com uma chance mínima de falso positivo, garantir que, de fato, esse pesticida está presente nessa amostra. Então, reparem que aqui eu tenho o íon extraído, o cromatograma feito no modo single ion do íon 145, 147, 173, 175 e 255. Então, a pergunta é a seguinte: eu tenho que fazer uma corrida para cada íon? Não.
Eu posso fazer uma corrida selecionando exclusivamente esses 5 íons. E depois eu extraio a contribuição de cada um, ok? Com isso eu ganho bastante tempo. E qual deles eu vou usar para quantificação? Normalmente o mais intenso, o cromatograma Single Eye Monitoring do íon 173. Os outros são chamados de íons de confirmação. Se de fato o que eu estou vendo aqui por este pesticida, esses outros íons também devem gerar picos cromatográficos, exatamente no mesmo tipo, no mesmo tempo de retenção. Muito importante. Se qualquer um desses íons não gerar um pico cromatográfico, não é a propisamida. Por isso, então, que eu tenho a seleção de um íon de quantificação, que normalmente é o mais intenso, e outros 2 ou 3 ou 4 íons para confirmação. Então, análise GCMS, isso é válido para qualquer outro tipo de análise, acoplando-se uma técnica de separação com a espectrometria de massas, ela é muito seletiva e ela te permite minimizar drasticamente o número de falsos positivos. A seletividade, a confiança no meu resultado aumenta muito mais quando eu trabalho com espectrômetro de massas de alta resolução. Porque aqui eu vou estar extraindo um íon com massa exata, que é massa nominal, massa arredondada. Então, eu vou ter uma confiança absurdamente maior no meu resultado. E laboratórios que geram resultados que têm muita confiança podem cobrar preços muito caros nas suas análises. Só para vocês terem uma ideia, uma análise de uma única amostra, como esse exemplo que eu estou passando para vocês, no mínimo é por volta de R$ 1.500, uma única análise, uma única amostra que o analista analisa. Então, laboratórios que trabalham com análise, desde que eles façam trabalho de alto nível, eles conseguem gerar lucros realmente exorbitantes. Os avanços tecnológicos do GCMS, eles têm permitido análises cada vez mais rápidas, mais reprodutíveis, com menores limites de detecção, com melhor resolução cromatográfica, enfim. Como é que isso é feito? Controle de temperatura do analisador de massas. Esse analisador aqui, voltando aqui à transparência, é a região onde os íons são identificados, ou seja, a razão M sobre Z dos íons é determinada. Isso é o que faz o analisador. Então, analisadores que eu tenho controle de temperatura permitem respostas muito mais confiáveis. Aliás, controle de temperatura em analisadores de alta resolução é um item absolutamente obrigatório. Quando eu trabalho com espectrômetro de massa de alta resolução, a sala onde o espectrômetro de massas está instalado também deve ter sua temperatura controlada. Os detectores, que é a região próxima aos analisadores, eles têm que dar uma resposta muito rápida. Porque, lembra, o cromatograma é construído a partir da rapidez da resposta do espectrômetro de massas. Se o espectrômetro de massas for muito lento, o cromatograma vai ser de baixa qualidade, porque eu não vou ter número de pontos suficientes para discernir, para construir um pico cromatográfico. Então, os detectores têm um papel fundamental nisso. Então, novos detectores têm sido muito mais rápidos e muito mais eficientes. Altas velocidades de aquisição de dados no modo Full Scan e Single Eye Monitoring. A alta velocidade do espectrômetro de massas é um fator fundamental hoje em dia. Uma nova técnica que está emergindo se chama FastGC, cromatografia rápida. Análises que, ao invés de tomar 30 minutos, elas tomam 5 minutos. Como eu reduzo demais o tempo de análise, eu preciso ter uma resposta
mais rápida dos espectrômetros de massas. É isso que os espectrômetros de massas mais modernos têm feito. Eles têm trabalhado com altas velocidades de aquisição, né, que permite a construção de cromatogramas de ótima qualidade. Ajustes automáticos de tempos de retenção. Quando eu desejo comparar cromatogramas por algum objetivo qualquer, normalmente entre um cromatograma e outro, há uma ligeira diferença em tempo de retenção, mesmo que eu trabalhe em condições exatamente idênticas. Então, já existem softwares que permitem que o alinhamento desses cromatogramas. E pode parecer uma coisa pouco relevante, não se esqueçam que grandes laboratórios trabalham com 3.000 amostras por dia. Eu não vou ficar alinhando visualmente um cromatograma sobre o outro. Isso é feito pelo software que alinha. Com esse alinhamento, eu consigo rapidamente ver se uma amostra tem ou não um analito-alvo, simplesmente olhando o tempo de retenção. Pesquisa de similaridade em bibliotecas de MS, utilizando também o índice de retenção linear. Hoje em dia, eu até mencionei isso em aulas passadas, existe o índice de retenção de Kovács, né, o índice de retenção linear, que é uma ferramenta a mais na identificação de analitos desconhecidos, além do espectro de massas. Então, os softwares dos equipamentos desconhecidos, dos equipamentos modernos, eles já contêm também uma biblioteca, não apenas com os espectros de massas, mas também com os índices de retenção linear. Maior sensibilidade de detecção. Sim, é o que atualmente os espectrômetros de massas conseguem fornecer. Então, eu consigo facilmente detectar quantidades de analito-alvo, desde que ele se ionize de modo eficiente, de 10 a menos 12, até 10 a menos 15, até 10 a menos 18 gramas de um analito numa matriz complexa. Isso é excepcional, isso é fundamental no dia de hoje, porque nós estamos trabalhando com a detecção de amostras, resíduo de amostras em níveis muito baixos. Por exemplo, é o caso quando eu desejo detectar hormônios em água. Eu estou trabalhando ali no nível de partes por trilhão. É que eu desejo detectar dioxinas em gordura animal, níveis excepcionalmente baixos. Alguns analitos exigem até parte por quatrilhão, né? Então, os espectrômetros de massas atuais, eles conseguem facilmente chegar nesse nível. E só lembrando, a cromatografia, ela não tem nada a ver com a capacidade de detecção, ela faz a separação. A detecção será feita pelo espectrômetro de massas. E, finalmente, né, eu gostaria de falar aquele novo avanço tecnológico de espectrômetros de massas que trabalham simultaneamente no modo full scan e SIM. Como é que ele faz isso? Eu ganho um tempo enorme. É muito simples. Eles são tão rápidos que, num pequeno intervalo de tempo, ele trabalha no modo full scan, uma faixa de massas previamente estabelecida pelo analista. No instante seguinte, ele vai para o single eye. A diferença de tempo entre um instante e outro é da ordem de milissegundos. Eles têm essa capacidade. Eles são extremamente rápidos. Então, eu consigo gerar 2 cromatogramas distintos ao final da corrida, com alta sensibilidade e mantendo a característica do full scan, que eu não perco informação, e no modo single eye, que eu consigo alta sensibilidade. Então, ao final da corrida, onde o espectrômetro de massas trabalhou simultaneamente single eye e full scan, ao final da corrida eu peço para o software me mostrar o cromatograma em full scan, ele te dá uma resposta desse tipo, e no modo single ion ele te dá uma resposta desse tipo. Então, isso é um avanço tecnológico extremamente importante. Não há mais a necessidade de se fazer corridas separadas
Full Scan Single IO, né? E também um outro grande avanço tem sido observado no desenvolvimento de programas de tratamento de dados, automatização de métodos de análise, né? Eu consigo fazer uma programação nos equipamentos e deixar amostras sendo injetadas durante a noite, o que me permite ganhar muito tempo. Quando eu digo que um cromatograma é gerado ponto após ponto, isso claramente mostrado aqui. Olha, esse primeiro ponto no modo Full Scan, ele foi obtido numa faixa de massas pré-estabelecida, né? No instante seguinte, ele mudou para o single IO, ele gerou um ponto. Nesse ponto aqui, o analito ainda não está evoluindo. Então, a resposta é muito baixa. Os únicos íons que vão estar presentes aqui são os íons presentes na linha base, né? São íons de fundo do espectrômetro de massas que constituem a linha básica. Então, ele vai obtendo ponto após ponto, tanto no modo Full Scan quanto no modo Single IO. Se os pontos estiverem muito separados devido à baixa velocidade do espectrômetro de massas, a forma do meu pico cromatográfico vai ser muito prejudicada. Por exemplo, se eu obtenho um ponto aqui, devido à baixa velocidade de aquisição, eu obtenho um ponto aqui e outro aqui, o que eu vou ter como resposta? Um triângulo. Eu perco o formato do pico cromatográfico. Para gerar um bom pico cromatográfico, eu preciso ter vários pontos que me permitem gerar o formato, ok? Bom, pessoal, então foi essa aula síncrona que será exposta para vocês amanhã, segunda-feira, dia 11 de janeiro. E nós voltaremos a discutir com maiores detalhes essa minha aula síncrona na aula de quarta-feira. E a aula de quarta-feira voltará a ser uma aula normal, uma aula síncrona. Muito obrigado e até quarta-feira, então.